Olá, querida, seja muito bem-vinda à sala de leitura. Bom, antes de mais nada, deixa eu explicar o que é a sala de leitura. A sala de leitura não é um clube de leitura. Nós temos o clube de leitura aqui na comunidade Aprisco. Nós teremos encontros mensais e logo mais vocês vão ter acesso aos livros que nós leremos juntas. Mas a sala de leitura é um espaço, é um lugar para indicar bons livros para vocês. Livros que estou lendo, livros que li, são vídeos breves, mas sabe quando você está procurando um livro para ler e você pede uma indicação para uma amiga? A ideia da sala de leitura é essa, que a gente possa indicar bons livros cristãos para que vocês possam ser abençoadas ao longo da jornada. Bom, e o primeiro livro que eu quero indicar, né, inaugurando essa nossa sala de leitura, é um livro que eu sempre indico, inclusive se você estava na conferência do Teologia para Mulheres nesse ano de 2025, você provavelmente me ouviu indicando esse livro, que é esse livro aqui, Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça. Ele, inclusive, está todo rabiscado, porque meu filho me vê com caneta marcando os livros e ele acha que ele pode marcar os meus livros também. Enfim. Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça, é um livro da Shona e do David Murray. Ele tem um outro livro escrito para pastores, porque ele é pastor. Ele escreveu um livro especificamente para os pastores, chamado Reset. Reset. Então tem Reset e tem Refresh. De repente, se o seu marido é pastor, você pode, inclusive, comprar o livro para ele também, para que ele possa ler. Eu vou deixar também o link desse livro aqui na descrição do vídeo, lembrando sempre que quando vocês compram qualquer produto na Amazon usando o nosso link do TPM, vocês também nos abençoam, tá bom? Bom, então esse livro aqui, ele é um livro muito especial, tem uma história com esse livro, porque eu li há muitos anos, acho que muitos anos, né? Não faz tanto tempo assim, faz uns 5 anos que eu li esse livro. Eu li numa fase em que eu estava prestes a ter um burnout, assim, eu estava extremamente cansada, sobrecarregada, fazendo mil coisas, né? Na época eu não era casada ainda, mas eu estava vivendo assim de forma desregrada, eu diria. Então eu não tinha horário para dormir, eu acordava muito cedo, trabalhava às vezes sem pausa para o almoço, ficava até depois do meu horário de trabalho, chegava em casa. Então, assim, eu tava vivendo intensamente o meu trabalho. O meu trabalho era um trabalho muito desgastante, porque eu cuidava da coordenação, né, a parte administrativa de uma escola. Então, eu cuidava do administrativo e cuidava do RH também. Então, já era um acúmulo de funções e eu realmente me entregava muito às demandas do trabalho. Então, eu não tinha muito horário. O que precisasse fazer, eu tava ali, disponível. Então, com o tempo, isso passou a me sobrecarregar bastante. E é muito interessante porque quando a Shona escreveu esse livro, a autora, né, a Shona escreveu esse livro justamente de um lugar de sobrecarga. Ela passou por uma sobrecarga emocional muito grande, muito intensa. Isso fez com que ela escrevesse esse livro. E aí ela diz assim, né? Eu vou ler para vocês. Que ela escreve aqui: você se sente estressada, sobrecarregada, esgotada? Se identifica com alguma dessas características? Você corre de um lado para o outro, incapaz de acompanhar todas as exigências da sua lista de tarefas, sempre crescente? Você está cheio de compromissos, mas não sabe como diminuir o ritmo quando o mundo diz para você acelerar? Existe alguma esperança para o equilíbrio em um mundo de exigências sem fim? Muitas mulheres não percebem que estão correndo em um ritmo insustentável, até entrar em um quadro de esgotamento físico, emocional e espiritual. Com base em muitos anos de aconselhamento e na própria experiência que tiveram de depressão, a Shona e o David vão ajudar você a desacelerar a fim de que viva no ritmo da graça e para a glória de Deus. Então, a Shona era médica, né? Ela é médica formada e ela passou por essa experiência de depressão, esgotamento emocional, físico. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. E a proposta do livro é que a gente possa viver no ritmo da graça. E para mim, esse provavelmente foi um dos livros que mais marcou a minha jornada cristã, porque hoje eu acredito que eu posso dizer que eu trilho a minha jornada buscando viver num ritmo da graça. Então, sempre que eu percebo que eu tô saindo um pouco disso, eu tento refrear para me colocar novamente nesse ritmo da graça. E um dos princípios que a autora traz no livro é que
ela traz a ideia, né, de uma Fórmula 1 que você tem as paradas, né, os pit stops, para abastecer. E que isso é muito importante para que o carro consiga cumprir toda a jornada, né, todo o ciclo ali da corrida. E muitas vezes nós, na nossa vida, nós não temos essas pausas, nós não temos esses pit stops, né? Então, ela vai falar primeiro, são 10 capítulos nesse livro, ela vai falar sobre o replay, o descanso, a recriação, o relaxamento, a reflexão, a redução, o reabastecimento, relacionamentos e a ressurreição. Então, ela começa já fazendo esses questionamentos de qual é o seu cenário, né? A primeira coisa é você se reconhecer. Você se sente sobrecarregada, exausta, deprimida, assustada, estressada, esgotada, quebrada, paralisada, sufocada? Será que algum desses sentimentos ele faz parte da sua vida hoje, da forma como você está se sentindo? Eu acho interessante porque nós mulheres muitas vezes nos vemos nesse lugar. Porque nós estamos tentando equilibrar vários pratinhos, estamos tentando fazer várias coisas, exercer vários papéis e no fim das contas nós nos vemos nesse lugar de esgotamento e cansaço extremo, tá? Então, ela também vai dizer que existem várias exigências, né? Várias coisas estão exigindo algo de nós. E não somente exigindo algo de nós, mas criando padrões que a gente deva seguir, um padrão de Pinterest, um padrão de Instagram, um padrão da mulher assim, assim, assado. E às vezes, diante de tudo isso, de tanta cobrança, tudo que nos resta é uma vontade de fugir, de sair correndo, sabe? E ela diz que ela já passou por isso, né? Então, o que seria um ritmo da graça? O ritmo da graça é um ritmo de vida que se renova constantemente por meio de 5 diferentes fontes da graça divina. Ela vai tratar essas 5 diferentes fontes. A primeira fonte da graça divina é a motivação. E às vezes nós nos deixamos motivar por dinheiro, pela perfeição familiar, pela beleza, por carreira, pela conquista do favor de Deus. Mas em vez de nós nos sentirmos cheias e realizadas, essas motivações, na verdade, drenam as nossas forças e nos ressecam. Então, esse tipo de motivação que o mundo traz para nós trabalharmos, para nós servirmos, não nos sustenta. Pode até nos animar por um tempo, mas logo nós recaímos, nós decaímos, porque isso não nos sustenta. Agora, quando a gente tem como motivação as insondáveis profundezas da graça de Deus, quando a nossa motivação é a graça de Deus, é o favor de Deus mesmo, nós conseguimos nos manter firmes nessa jornada, nessa corrida que é a nossa vida. Então não existe ritmo da graça sem ter como motivação a própria graça de Deus. Afinal, é a graça de Deus que nos sustenta na nossa jornada diária. E a segunda fonte da graça é a moderação. A moderação tem a ver com ter expectativas moderadas sobre nós mesmos e sobre os outros. Às vezes nós criamos expectativas muito altas sobre nós, né? Do quanto a gente tem que fazer, do quanto a gente tem que sacrificar, do quanto a gente tem que entregar, do quanto a gente tem que performar. E não existe moderação na forma como nós esperamos, naquilo que nós esperamos de nós mesmos. Em relação aos outros também, às vezes nós temos expectativas muito altas sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa, e isso gera frustração. Então a moderação é uma fonte da graça que nos ajuda a vivermos em um ritmo que agrade a Deus. A terceira fonte é a graça libertadora. A graça libertadora nos liberta de humildemente reconhecermos os contratempos, os problemas, as decepções, ou seja, você se torna livre daquela expectativa de que tudo vai dar certo. Você passa a reconhecer que, cara, eu não tenho controle sobre tudo. Eu não tenho controle sobre todas as circunstâncias. Então você tira esse peso de si mesma, você se liberta disso e isso te ajuda a viver uma vida simplesmente sabendo que intercorrências vão acontecer, imprevistos vão acontecer, as coisas podem dar errado. E tá tudo bem, não é o fim do mundo, faz parte da jornada de qualquer pessoa. E aí, ao longo do livro, a Shona, ela traz algumas orientações para que a gente possa se autoavaliar. Então, uma das coisas que ela diz que a gente precisa passar pela estação do replay, né? De você parar de avaliar a sua vida. O que tá te estressando? O que tá gerando ansiedade em você? Ela vai dizer que algumas das razões que geram ansiedade, né? Essa tensão que a gente vive,
Uma delas é a idolatria, né? Então nós idolatramos a beleza, a moda, a carreira, o marido, os filhos, o sucesso. E isso, quando não alcançado de alguma forma, gera em nós uma frustração, um estresse. Então a nossa própria idolatria, às vezes do corpo perfeito, gera em nós um estresse, ou da forma como nós idealizamos o nosso casamento, ou da forma como nós gostaríamos que os nossos filhos fossem, ou da forma como nós queríamos que a nossa vida enquanto solteiras estivesse nessa fase, a faculdade, o trabalho, isso gera um estresse. Então é a nossa idolatria de que as coisas sejam perfeitas, isso acaba gerando isso em nós. Há outro aspecto que também gera esse sentimento de estresse, de sobrecarga, é o materialismo. Então a gente está sempre buscando algo maior e melhor. E isso nos cansa, isso drena a nossa energia e nós nos vemos frustradas por não conseguirmos o tanto quanto nós gostaríamos, ou que a sociedade nos diz que nós deveríamos ter. Outro aspecto é a dívida. Uma pessoa endividada, ela vive no estresse constante e na ansiedade. Então, muitas vezes nós vivemos acima daquilo que nós deveríamos, gastando 50% a mais do que nós deveríamos gastar. Então, a gente se endivida com cartão de crédito. A gente assina 300 mil streamings. A gente tem um monte de coisas que às vezes não deveriam estar no nosso orçamento. A gente se mima, né? O tal do mimimei, aí você vai lá, toma um café superfaturado, não tem problema tomar um café superfaturado uma vez ou outra, mas quando é sempre, quando é toda semana um café superfaturado, às vezes no fim do mês isso acaba saindo um pouco do nosso orçamento. Então a dívida, ela também gera esse estresse, essa exaustão. Além disso, a comparação por causa daquilo que a gente vê no Pinterest, no Instagram, né? Tudo isso vai minando a nossa energia, gerando uma ansiedade, gerando uma tristeza. Também a falta de disciplina, né? Então, a indisciplina. Uma pessoa, né? Quando nós somos, né, mulheres disciplinadas, mulheres organizadas, isso também nos ajuda a organizarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, a falta de disciplina, ela gera esse estresse, ela gera esse caos externo que afeta também a nossa mente. Então, são aspectos que nós precisamos considerar. A disciplina, o cultivo da disciplina é algo importante na nossa jornada como mulheres cristãs saudáveis. Além disso, também tem o aspecto da identidade, porque muitas vezes nós costumamos a definir a nossa identidade a partir do nosso sucesso e do nosso fracasso, né? Ou então daquilo que nós vivemos no passado, ou da nossa expectativa em relação ao futuro. Mas a nossa identidade não está atrelada a essas coisas. Eu sei que você já ouviu isso 300 mil vezes, mas a verdade é que na prática nós sempre nos esquecemos e atrelamos a nossa identidade a coisas, as circunstâncias. Isso gera em nós depressão, estresse, ansiedade, entre outros males emocionais e mentais. E também a incredulidade. A incredulidade também. Porque se a gente cresce de fato que Deus cuida de nós, como a palavra dele diz que ele cuida, como por exemplo em Mateus 6:26, quando ele fala das aves, dos céus, dos lírios do campo. Se nós crescêssemos de fato, nós não andaríamos tão ansiosas, inquietas e preocupadas e sobrecarregadas e esgotadas. Então, às vezes também é um problema de incredulidade. Alimentação também, e aí nesse livro ela tem uma seção específica só sobre alimentação. Então, o nosso humor está muito relacionado àquilo que a gente come, porque aquilo que a gente come afeta o nosso cérebro. Não afeta só o nosso estômago, não tem a ver somente com a gordura do nosso corpo, mas com a forma como o nosso cérebro vai funcionar. Então, olha como isso é sério, né? Se a sua alimentação não for saudável, você não terá saúde mental e emocional. Simples assim, gente. Simples assim. A nossa alimentação midiática também. Então, como é que tá a sua dieta midiática? Da mesma forma que nós colocamos, que aquilo que nós colocamos na nossa boca afeta o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos e o nosso coração, nós também somos afetadas por aquilo que nós ouvimos e vemos, aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. Então, os filmes que você assiste, a série que você assiste, o conteúdo que você consome no Instagram, todas essas coisas estão afetando você. Então, a gente precisa prestar atenção na nossa dieta midiática. Além disso, o perfeccionismo também nos afeta. Essa luta, essa busca por viver uma vida perfeita, uma vida quadradinha, bonitinha, de porta-retrato. Isso gera em nós um caos interno, uma pressão interna de fazer com que as coisas sempre funcionem da forma como nós achamos que devem funcionar. Além disso também, o retrocesso, né? Então, às vezes,
Você percebe a sua vida devocional, por exemplo, ela tá ficando cada vez mais curta, mais superficial. Às vezes nós, em vez de avançarmos na nossa jornada espiritual, a gente vai retrocedendo. Raramente nós pensamos em Deus, oramos durante o dia. Então, tudo isso vai nos distanciando, nós vamos retrocedendo. E esse retrocesso gera em nós também uma frustração, uma tristeza, né? Um caos, uma sensação de perda. Então, tudo isso vai nos afetando. E além disso, também nós temos o aspecto da consciência. Uma consciência culpada, ela mina a nossa energia. Ela acaba conosco. Então, nós precisamos nos atentar para essas coisas, porque essas coisas certamente estão tirando algo de nós. Se você se sente esgotada, se você se sente cansada, se você se sente sobrecarregada, esses elementos devem ser observados. Como é que você está lidando? Como é que você está se alimentando? Será que você é perfeccionista? Quais ídolos você tem construído e levantado dentro do teu coração? Então você precisa, primeiro passo para lidar com o esgotamento é parar, avaliar esses aspectos da sua vida. Sabe, existe idolatria no seu coração? Existe uma sobrecarga mental e emocional por aquilo que você está consumindo? Você está sendo negligente com a sua alimentação? Você está sendo indisciplinada? Às vezes a gente acha que a solução para o nosso mal-estar é simplesmente tomar remédio. Vou tomar remédio e vou resolver. Mas antes de chegar no remédio, existem tantos passos que precisam ser dados, tantas coisas que precisam ser avaliadas, até que a gente de fato conclua com um profissional de que é necessário tomar um remédio. Então esse livro ele é um convite para que a gente pare e se avalie. Pare e avalie a nossa vida. Pare e avalie como é que está a nossa realidade hoje. Gente, esse livro é um livro maravilhoso. Sério mesmo. Acho que se eu fosse gravar uma aula para cada capítulo, assim, eu ficaria horas. Eu gastaria pelo menos umas 10 horas. Eu levaria 1 hora para cada capítulo. Ele é um livro realmente fantástico. Ele vai falar dos nossos relacionamentos, a importância de nós lidarmos com os nossos relacionamentos, para que a gente possa viver no ritmo da graça. Inclusive, eu tô quase relendo esse livro, fazendo esse breve review dele para vocês, me deu vontade de reler. É um livro que eu digo que eu preciso ler uma vez por ano, para que eu possa me lembrar dessas verdades, sabe? Aprender essas verdades de novo no coração. Então, se você nunca leu esse livro, deixa minha primeira indicação aqui da nossa sala de leitura, leia este livro e me agradeça depois. Você vai amar esse livro, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa indicação, esse breve resumo desse livro e que vocês leiam e depois deixem um feedback, tá bom? É isso, Deus abençoe, vamos juntas!